Shabbos. Essa paraxá da semana, que se é uma paraxá que, quando a gente começa a estudar ela é meio confusa, né? A gente começa falando de um censo e de Trumá, e depois a gente passa para falar sobre vários detalhes do Mishkan, sobre como que Moshe fez o óleo, que é um óleo que foi o óleo que foi usado para ungir todos os Kohanim Gdolim e todos os reis de Israel. Até hoje esse óleo se perdeu e ele vai ser encontrado quando chegar Mashiach. Mas nunca se fez outro óleo igual a esse que Moshe fez. E a gente tem que qualquer pessoa que faz um óleo igual a esse hoje é como se ele estivesse dessecando o nome de Hashem, porque ele está usando uma coisa que Hashem criou para um propósito muito específico, para um ganho pessoal dele, que era um óleo muito especial, que tinha cheiros e sabores e várias coisas. E a gente passa por tudo isso e pelo incenso até que a gente chega de novo quando a gente fala de novo sobre o Shabat, quando ele repete um dos 10 mandamentos que ele entregou. Ele fala um pouco sobre as pessoas que construíram o Mishkan. E eu vou, no final, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre Bezalel, que tem uma coisa muito legal para a gente aprender dele. Mas eu queria falar sobre isso aqui que acontece no começo do capítulo Lamed Bet 32, que foi o seguinte: quando que começou o pecado do bezerro de ouro? Alguém sabe? O que aconteceu? Com o bezerro de ouro? O bezerro de ouro. Quando que começou esse pecado? Eles fizeram um bezerro de ouro, né, idolatria, né? Então, mas de onde veio isso? De onde veio que o povo que Hashem tirou com 10 pragas, com nuvens de glória protegendo o acampamento, com uma fonte de água infinita, com man caindo do céu, como esse povo chegou na idolatria? Eram as mesmas pessoas. Eu e você estamos aqui sentados nessa mesa hoje. Amanhã a gente esqueceu Haz Veshalom, tudo isso que aconteceu, e foi fazer outra coisa. Em que momento que começou isso? Então, a Torá fala: Vaire Ha'am ki boshesh Moshe laredet mina Vaikael Ha'am al Aaron ואמרו עליו, קום אשר לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מי היה לו. Que as pessoas viram que Moshe estava demorando para descer de volta quando ele subiu para pegar as tábuas. E as pessoas foram lá com Aaron e falaram para ele: reage, faz pra gente deuses que vão ir pra gente, porque esse homem, Moisés, que trouxe a gente do Egito, a gente não sabe o que se fez dele. Lo yadenu me'aya lo, a gente não sabe o que se fez dele. Então, de como que começou toda essa questão da Avodah Zará do bezerro de ouro? Insegurança. Insegurança. Porque as pessoas ficaram nervosas que ele estava demorando para voltar. Ele ficou 40 dias. Né? Ele ficou 40 dias. E o povo no não meio sabia. desses 40 dias, o povo ficou nervoso. Ninguém sabia que era 40 dias. Sim. Ninguém sabia quando que ele ia voltar. Então as pessoas ficaram nervosas. E Aaron tentou fazer com que as pessoas se aquietassem. Ele tentou enrolar, tentou dar uma segurada no pessoal, mas não deu certo.
Antes disso, enquanto Moshe estava recebendo as... Qual é a palavra que fala em português? As tábuas? Tábua. É tábuas? Enquanto Moshe estava recebendo as tábuas, ele fala, o Passuco fala assim: Vaiten el Moshe que haloto ledaber ito be'asinai shnei luchot, as duas tábuas, ha'edus luchos even ksuvim be'etzba be'asinai shnei lechos ha'ed be'etzba Elokim. As tábuas que foram inscritas pelos dedos de Hashem. Então a gente, até agora, ok. As primeiras tábuas tinham sido inscritas. Hashem fez. Então, Quebrou. Né? Hashem fez as tábuas. E aí, Hashem viu o que estava acontecendo lá embaixo. E ele falou, vai. A galera tá nervosa. Tá todo mundo preocupado, o pessoal tá fazendo besteira. Desce agora e cuida desse pessoal. E aí, Moshe pediu para Hashem para não julgar o povo de uma forma tão dura. Hashem ouviu Moshe que ele ia cumprir a promessa que ele fez para Abraão, Yitzhak e Yaakov, e ele não ia destruir o povo. Então Moshe desceu, e quando Moshe viu, enquanto ele estava segurando as duas tábuas perfeitas que Hashem tinha escrito com o dedo dele, que era para a gente ter até hoje no Aron HaKodesh do Beit HaMikdash, imagina isso. Ele viu que o povo estava fazendo idolatria. E ele teve um acesso de raiva, de ódio, que é o que está... Fala a Torá que ele ficou com raiva e que ele quebrou as tábuas. Alguns comentaristas falam que ele sabia que ele tinha que quebrar as tábuas. E aí ele subiu mais 40 dias para escrever o segunda tábua. Quando ele subiu para escrever a segunda tábua, Hashem fez de novo as tábuas? Foi Hashem que fez? Não. Quem fez? Foi o Moshe. Foi Moshe. O Midrash fala que quando Moshe subiu e escreveu esse segundo set de tábuas de Luchot, como chama a ferramenta? O martelo? Sim, a coisa que o martelo bate, que vai na pedra, que tira a lasca da pedra. Como fala? Formol, não é formol? Acho que é formol, não? Cada martelada que ele dava na pedra, cada lasquinha que saía, era uma pedra preciosa. E que essa que foi isso que deixou Moshe rico. Fala que o Midrash que Moshe era um homem rico. E que foi disso que ele ficou rico. E aí ele trouxe para as pessoas esse segundo conjunto de Luchot que foi feito pelas mãos dele. E isso não existe na Torá, na história do povo judeu, na história da humanidade, uma coisa que deu errado. Existiram situações que vieram para ensinar a gente a crescer, certo?
a humanidade, ela começou com um vacilo. Literalmente, não deu uma hora e Havá comeu o fruto e a gente foi expulso do Gan Eden e acabou-se tudo. Acabou-se tudo? Não acabou-se tudo, porque a gente está aqui para isso. E é isso que a gente aprende do fato de que Moshe teve que escrever o segundo set de tábuas, porque está no DNA espiritual da humanidade errar. Faz parte de quem a gente é cair. É o que a gente faz quando a gente cai que mostra quem a gente é de verdade. Quando Moshe trouxe a Torá, que o povo carrega até hoje, que foi escrita pela mão dele, que foi o conserto do erro, de quebrar o primeiro set que Hashem tinha escrito. O que é esse primeiro set que Hashem escreveu? É a Torá perfeita, é o mundo ideal. Todo mundo, ninguém faz pecado nenhum, ninguém nunca errou, e é isso que a gente tem pra vida. Eram os 10 mandamentos, né? Não, era tudo, era a Torá inteira. A Torá inteira? Era a Torá inteira. Mas o que isso representa? Essa que foi escrita pela mão de Hashem, é tudo perfeito, é um mundo em que ninguém erra. Só que esse não é o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo que todo mundo erra o tempo todo. E para isso a gente precisa do conserto. É aí que entra esse conserto. Essa segunda chance que é a Torá que foi escrita pela mão de Moshe. E a Guemará fala em Brachot, eu não tive tempo de achar exatamente aqui no Daf onde está para eu ler para vocês palavra por palavra, que quando fizeram o Aron HaKodesh, colocou-se essas tábuas que Moshe trouxe, que ele mesmo tinha escrito, dentro do Aron HaKodesh. Só que entrou outra coisa dentro do Aron HaKodesh também. As migalhas ou os pedregulhos, ou como quer que você queira chamar, das primeiras tábuas que foram quebradas. Essa que está lá. Não, a que Moshe escreveu também está lá. Estão juntas. Estão juntas. Estão juntas. E esse era o ponto que eu queria chegar. O que isso mostra pra gente? Que no núcleo de Kedushá do povo judeu existe a Torá que a gente tem, a Torá que é feita por nós consertando os nossos erros e fazendo teshuvá e crescendo. E existe a Torá perfeita que foi escrita pela mão de Hashem. Mesmo que às vezes a gente danifique o que Hashem deu pra gente. No centro de tudo que é mais kadosh que tem do povo judeu, estão essas duas coisas juntas. E aí tudo isso vem pra gente entender que o erro, ele não é uma coisa que está marginalizando a gente, que está afastando a gente da comunidade, do todo, do povo judeu e de Hashem. O erro é uma parte essencial do que a gente é. O que define o povo judeu, o que define o Yehudi, é a capacidade de aprender com esse erro e continuar procurando a Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Pausa aí. Posso me abrir? Desliga lá, Jair. Pode, claro. Pode até duas.
Eu só preciso responder uma mensagem. Ah, tá gravando?